Então, nós tratamos nas aulas passadas sobre o balanço de energia em fluidos ideais. Só que nos fluidos reais existe o fenômeno de perda de carga, ou seja, perda de energia. Então, entre um ponto e outro da tubulação, naturalmente o fluido ele perde a energia entre esses dois pontos. E a gente vai aprender nessa aula justamente a calcular o quanto de energia eles perdem nesse caminho. Bom, para a gente entender o quanto de energia eles perdem nesse caminho, a gente precisa entender aonde eles perdem energia. Então, vamos lá. Eu tenho um tubo aqui fazendo uma curva e eu tenho uma partícula, certo? Essa partícula ela tá desenvolvendo uma velocidade e o primeiro fenômeno físico que vai fazer a gente perder a energia é o fenômeno de atrito. Então, quando a partícula passa próximo à borda da tubulação, existe um atrito natural e aqui é onde a gente vai perder a nossa primeira parcela de energia, ok? É o que a gente chama de perda de carga contínua, ou seja, ao longo da tubulação, tá? Então, quanto mais longa a tubulação for, mais atrito entre o fluido e a parede do tubo vai ter e mais energia vai se perder. Existe um outro ponto em que o fluido perde energia, que são nas singularidades, como por exemplo nesse cotovelo. Então a minha partícula ela vem com uma velocidade, ela vai bater, porque ela não tem freio, não tem volante, ela vai bater na parede e vai seguir o fluxo. Uma outra partícula vai bater aqui também e seguir o fluxo. Então nessas regiões de singularidade, nós também perdemos energia. E aqui a gente chama de perda de carga localizada. Bom, perfeito! Então, nós temos os dois tipos de perda de carga e agora a gente vai precisar aprender a calcular. Bom, para ficar mais fácil os cálculos, como é que nós fazemos? Nós falamos que o ΔH, que é a perda de carga, é igual a um coeficiente J. O que é o coeficiente J? É a taxa de perda de carga. Ou seja, quantos metros... O J, hein? Estou falando do J. Quantos metros de carga eu vou perder por metro de tubulação? Então, se eu falar que o J é 0,08 metro por metro, o que isso significa? Significa que a cada metro de tubulação perde-se de energia 0,08 metros. Bom, maravilha! Então, nós temos essa taxa vezes o comprimento. Bom, para a perda de carga contínua, eu sei que o comprimento da tubulação vai ser o comprimento que eu vou colocar aqui, que a gente discriminou como comprimento real. Então, quanto maior o comprimento, maior a perda de carga. Então, eu vou multiplicar o J pelo comprimento real da tubulação. Esse L real, ele vem aqui da minha perda de carga contínua. Agora, eu tenho uma outra perda de carga, eu tenho a perda de carga localizada. Para essa, eu não tenho um comprimento que eu vou medir. E aí, como é que a gente vai fazer? Para as singularidades, vai existir uma tabela onde ela vai me dizer, ora, o cotovelo, eu tenho um comprimento equivalente de, por exemplo, 2 metros, 3 metros, 4 metros, tá? Então, foi confeccionada essa tabela para conseguir justamente o que a gente chama de L equivalente, né? E aí, esse L equivalente, ele é referente à perda de carga localizada. Bom, então, para eu calcular a perda de carga total, eu preciso calcular o J. O J, ele tem essa forma meio feia, meio complicada, que é 8,69 vezes 10 à quinta vezes a vazão elevado a 1,75 dividido pelo diâmetro elevado a 4,75. A fórmula é feia, mas é só colocar na calculadora.
prestem atenção que essa fórmula é feia, então eu preciso usar sempre as unidades que eu coloquei aqui. Para o J sair em metro por metro, o diâmetro em milímetro e vazão em litros por segundo. Maravilha, eu calculei o J, agora eu preciso multiplicar pelo L real, que é o comprimento da minha tubulação, mais o L equivalente, que vai ser tabelado. Muito simples, consigo então determinar de um ponto a outro qual a perda de carga da tubulação. Então, adaptando, né, aquela nossa figura agora para fluidos reais, nós percebemos que se eu somar a energia em 1, ela vai ser maior que a energia em 2. Por quê? Entre o ponto 1 e o ponto 2, que agora a gente está chamando de montante e jusante, ok? E a gente só mudou a nomenclatura, então se o fluxo ele vai da esquerda para a direita, ele vai da montante, ou seja, da montanha para jusante, ok? A gente só mudou a terminologia aqui. Então, se eu somar a energia a montante, ou seja, a energia no ponto 1, ela vai ser maior que a energia no ponto 2. Por quê? Entre o ponto 1 e o ponto 2 ocorreu a perda de energia, a perda de carga. Tanto pelo processo da perda de carga continuada, quanto pelo processo da perda de carga localizada. Tudo bem? Então eu tenho esse decréscimo e aí eu preciso entrar com o que a gente chama de perda de carga. Então a gente já sabe calcular esse ΔH para igualar essas duas parcelas. Opa, se eu igualei essas duas parcelas, eu consigo montar uma equação. Então qual é a minha equação? A minha equação é Z montante mais pressão a montante mais a velocidade a montante ao quadrado dividido por 2G. Isso tudo vai ser igual a Z jusante mais pressão jusante mais velocidade a jusante ao quadrado dividido por 2G mais o ΔH. Então o que eu fiz? Somei essas três parcelas, é igual a essas quatro parcelas. E o ΔH a gente acabou de aprender como calcula e a gente vai aplicar esse cálculo agora nos exercícios. Hora do show! Agora vamos aplicar em um exercício como é que a gente calcula a perda de carga entre um ponto e outro. Bom, maravilha. Então ele quer que a gente calcule a perda de carga da tubulação entre os pontos 1 e 2, sabendo que a vazão é 0,0012 metros cúbicos por segundo e o diâmetro é equivalente a 40 milímetros. Bom, ele quer o ΔH. Vamos lembrar da fórmula do ΔH? ΔH é igual ao J vezes o L real mais o L equivalente. Vixe, não tem o J, não tem o L real, não tem o L equivalente. Calma, vamos por partes. Vamos calcular um por um. Vamos começar pelo J, cálculo da perda de carga unitária, né? Que é o J, é a taxa de perda de carga, lembra? Metro por metro. Pela fórmula eu sei que J é igual a 8,69 vezes 10 à quinta vezes a vazão elevado a 1,75 dividido por D a 4,75. Vixe, que fórmula feia! Mas é só eu colocar os valores. A vazão eu tenho e o diâmetro eu tenho, mas espera lá. Lembra que as unidades têm que estar corretas? Como essa fórmula ela é feia, as unidades elas têm que estar certinhas. Bom, o J é que eu vou descobrir em metro por metro, o diâmetro ele já está em milímetro, a vazão ela está em metro cúbico por segundo. E eu preciso em litro por segundo. Para eu transformar de metro cúbico por segundo para litro por segundo, eu pego isso aqui e multiplico por 1000. Então a minha vazão ela é igual a 1,2 litros por segundo. Né? Lembra? Para passar de metro cúbico por segundo para litro por segundo, eu multiplico por 1000. Fiz isso só para testar e para chamar a atenção de vocês que essa vazão tem que entrar em litros por segundo
e esse diâmetro em milímetro. Ó, agora eu já tenho essas duas variáveis. Então é só eu substituir 8,69 vezes 10 à quinta elevado a 1,2 vezes 1,2 elevado a 1,75. Tudo isso dividido pelo diâmetro, que é 40, elevado a 4,75. Gente, hoje eu acordei com o superpoder de resolver isso aqui rápido. Isso aqui, rapidinho de cabeça, vai dar 0,029 metros por metro. Então, a taxa a cada metro de tubulação perde-se 0,029 metros de carga. Ou seja, aproximadamente aí 3 centímetros de carga por metro de tubulação. Maravilha! O J eu já calculei. E vamos calcular agora o L real. Maravilha! Cálculo do L real. O que é o L real? Gente, o L real é o comprimento da tubulação. Então, vamos olhar para essa tubulação e qual é o comprimento dela? Ela mede 1 mais meio mais 1. É só eu ir somando todas as parcelas. 1 mais meio mais 1. O L real é igual a 2,5 metros. L real também já fiz. Tá faltando o quê? Tá faltando só o L equivalente. Cálculo do L equivalente. Como eu faço o L equivalente? O L equivalente são as perdas de carga localizadas. Então, quais são as singularidades que eu tenho aqui? Eu tenho um joelho e 2 joelhos. Se eu tivesse um registro, eu contaria. Se eu tivesse um T, se eu tivesse uma curva, se eu tivesse uma entrada de caixa d'água, toda singularidade que eu tenho eu vou contar. Mas no caso dessa imagem eu tenho apenas 2 joelhos. Então, quanto é o L equivalente de um joelho de 90 graus? 2 metros. Então, o meu L equivalente ele é igual a 2 metros de um joelho mais 2 metros de outro. Se eu tivesse um T, eu contaria o T. Se eu tivesse um registro, eu contaria um registro. Mas aqui eu só tenho 2 joelhos, eu contei, deu 4 metros e pronto. Ah, aonde você conseguiu esses 2 metros? De uma tabela que a gente vai ver na aula que vem na rotina de cálculo, tá bom? Bom, se eu tenho JL real e L equivalente, eu tenho ΔH. Aí agora sim a gente consegue calcular a perda de carga. ΔH é igual a J vezes L real mais L equivalente, ΔH. J vale 0,029 vezes L real vale 2,5, desculpa, vale 2,5. L equivalente vale 4. Então, ΔH é igual a 0,029 vezes 6,5 ΔH. Então, quanto que essa tubulação perdeu do ponto 1 para o ponto 2? Perdeu exatamente 0,19 metros. Prontinho, muito fácil, né? Então, para eu calcular a perda de carga de qualquer ponto, o que eu faço? Calculo J, calculo L real, calculo L equivalente e depois calculo ΔH. Tudo bem? É muito simples, é só eu dividir por partes. Beleza?